tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E o William Nunes. Nós estamos começando aqui no canal Redimidos mais um podcast Café com Jesus. Casal cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, que saudade que a gente tava de fazer podcast Café com Jesus, né? Verdade, hein? Faz tempo Verdade, que a gente amor? faz, né, bem? Que Verdade bênção, mesmo. glória a Deus por Vamos isso. lá. Hoje, irmãos, nós temos uma palavra abençoada para compartilhar com cada um de vocês. E antes da gente começar a meditar na palavra, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui do nosso canal Redimidos, eu convido você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho, coloca lá todas as notificações, você vai receber o conteúdo que a gente está sempre postando aqui, toda semana tem conteúdo novo. E se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha, o like, amém? Você pode deixar também um comentário, que a gente está sempre ali respondendo comentários. E, se possível, compartilhe também com outras pessoas esse podcast, amém? Glória a Deus. Vamos lá então, Dedé. Então, se você tem uma Bíblia, né? Pegue a Bíblia e abra lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aqui a gente vai começar a meditar na palavra do Senhor. Diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta hoje para você. Quanto de poder Satanás, nosso adversário, né? Esse que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, bramando como leão. Quanto que ele tem de poder na tua vida? Pare para pensar nessa questão, né? O inimigo, ele tem se levantado, sempre foi assim, né? Ele sempre tem se levantado contra nós, seres humanos, contra toda a humanidade. Não é só contra o cristão e não é só contra as pessoas que ainda não chegaram a Jesus Cristo, né? Ainda não estão no caminho de Deus. O inimigo, ele se levanta contra todos, porque na verdade nós também somos vistos por ele como inimigos. Amém, Ele claro. não gosta da gente. E assim, não é, Débora, William, mas eu nunca fiz nada para ele, né? Então ele não tem nada contra mim. Na verdade, ele já tem algo contra você e contra nós, desde que nós fomos criados pelo Senhor. Porque Satanás, ele tem, né, uma inveja da nossa relação com o Criador. Simplesmente, lá em Gênesis, né, já fala, né? Até lá em Gênesis já diz que nós fomos criados à imagem e semelhança Imagem e dele, semelhança. né? Só de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, o diabo Já é já algo que tem incomoda, né? algo contra nós. E ele tem uma raiva da gente, né? Exatamente. Então, assim, ele quer roubar, matar e destruir, não é à toa. É porque dentro dele há esse sentimento mesmo contra nós. Não é porque a gente fez ou deixou de fazer alguma coisa para ele, é simplesmente por causa da gente existir. Então ele é um adversário, ele é um inimigo que está ao nosso derredor, a Bíblia é bem clara. Por isso a Bíblia nos ensina a vigiar e a orar, a ser sóbrio, vigilante. Porque apesar dele bramar como um leão, ele não é um leão, né? Nós sabemos quem é o leão, né, na Bíblia, né? O leão da tribo de Judá, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, né? Exatamente. Jesus. E então, ele vem com essa característica, né, de colocar medo, de amedrontar. Por quê? Porque ele tem dominado muitas pessoas através do medo, né? Ele tem usado muito isso, né? Ele se levanta e a primeira coisa que acontece com a pessoa quando ela não está focada no Senhor, nas bênçãos do Senhor, né, sobre a vida dela, porque apesar das lutas, não é, William? A gente tem muitas bênçãos, na verdade tem mais bênção, né? Nós, o povo cristão, eu creio que maiores são as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Exatamente. Que Ele tem derramado, né, a infinita misericórdia dele sobre nós, mas às vezes a gente acaba nem vendo, porque a gente está focado no bramar, né, no rugido do inimigo ao nosso derredor. Exatamente. Se a gente parar para pensar, o que o apóstolo Pedro pede para nós aqui? Primeiro, sermos sóbrios. O que é ser sóbrio? É você tomar as melhores decisões.
Ser sóbrio na Bíblia é você temer o Senhor, é você seguir o caminho de Deus. Então a primeira coisa que ele pede pra gente é temer ao Senhor e estar no Senhor. Sim, verdade. Por que ele pede isso? Porque acontece logo em seguida. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Primeiro de tudo, nós vamos encontrar na Bíblia como um leão. Então o diabo ele não é um leão. Não é. Ele simplesmente aparenta ser um leão. Então isso já diminui o poder dele daqueles que estão em Cristo. Amém? Então, nós temos que ver o seguinte, ó. Porque o diabo, vosso adversário, então o que a Débora falou aqui é muito sério, porque só de sermos a imagem e semelhança de Deus, só de sermos declarantes, cristãos, tementes ao Senhor, o diabo já se levanta contra nós. É verdade. Já se levanta contra nós, principalmente porque nós aprendemos na Bíblia sobre lutar contra ele. É verdade, a gente aprende a usar, né? Nós aprendemos que nós temos o poder, a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, bem como o poder do inimigo também, desde a crucificação de Jesus Cristo. Ele tirou das mãos, né, de Satanás a autoridade. A autoridade que Adão passou para Satanás. Passou para ele, né? Aquilo que ele tinha domínio até aquele momento, exatamente, né, contra o povo, Jesus Cristo foi lá, derrotou e tomou dele. Exatamente. Né? Então Cristo, quando ele foi crucificado, ele retomou a chave da autoridade da mão de Satanás e passou pra gente utilizar. Baseado em quê? No nome de Jesus. Sim. Então o poder no nome de Jesus, essa autoridade, vem a autoridade sobre o inimigo. Olha só que bênção. Então, meus amados, lá em Lucas 10:19, né, vou abrir aqui agora nesse momento, em Lucas 10:19, está dizendo assim para nós, ó. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, para relembrar aos irmãos, é o seguinte, lá em Gênesis, quando Deus cria Adão, ele dá autoridade para que Adão reinasse sobre a terra. O inimigo, ao enganar Eva, faz com que Adão peque também. E aí o que Deus faz? Né? Deus destitui Adão do Éden. Por quê? Porque ele passa a autoridade do mundo para Satanás. Então, agora o diabo tem a autoridade. E aí, logo lá para frente, quando Jesus Cristo permite ser crucificado, com esse ato dele de amor pelo mundo, ele retoma a autoridade para aqueles que creem no nome de Jesus, para aqueles que creem no Evangelho, nas boas novas que Jesus veio pregar. E aí você tem a retomada da autoridade da mão do diabo. Você toma posse disso na sua vida, exatamente, né? Dessa autoridade que ele já nos entregou, mas para isso a gente tem que aceitar Jesus, né? Exato. Então essa autoridade, essa captação do poder do inimigo é para você lutar contra aquele que é semelhante a um leão, que está ao seu redor e derredor, bramando como um leão. Perceba que ele não é um leão, porque o verdadeiro leão é que vai bramar quando você, com autoridade, combater o inimigo. É verdade. Esse verdadeiro leão é o que vai espantar, afugentar aquele que se finge como leão. É verdade. O verdadeiro leão, né? O leão da tribo de Judá é o que está em nós, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele é. Até nisso Satanás tenta imitar, né? É impressionante. Porque assim, a situação eu vejo o seguinte. Às vezes a gente passa pela situação, a adversidade, a luta e tal, aí a gente consegue a vitória, certo? A gente ora, também, a gente determina, a gente toma posse e a gente consegue a vitória. Só que aí logo em seguida o que acontece? O inimigo ele não fica satisfeito, porque ele viu que você conseguiu vitória naquela área. Então ele vem te tentar, ele vem bramar como um leão, com outro problema, com outra luta, com outra adversidade, em outra área completamente diferente, às vezes, daquela que você acabou de obter vitória. E agora, antes de você continuar, Débora, eu quero que você diga o seguinte aí onde você está nesse momento.
Eu quero que você diga assim: eu não sou aquele que o leão está buscando tragar. Porque é isso que a última linha do versículo está dizendo. E agora a Débora vai continuar falando ali. Amém. Nós não seremos tragados. Nós não seremos tragados em nome de Jesus. Não seremos. Em nome de Jesus, né? Pela fé, porque tudo por fé, né? Então, aí assim, quando ele vem e se levanta e tenta te atingir numa outra área, o que ele está tentando fazer? Ele vê que você já está craque, né? Numa determinada área. Então, ele vê que aquela área você já está dominando. Então, por exemplo, na vida financeira do fulano, ele não consegue mais atacá-lo, deixar ele cabisbaixo, desanimado, porque ele já entendeu como é que funciona nessa área e ele já põe a fé dele em ação e toma posse da vitória. Então, o que o inimigo vem e faz? Ele vai buscar uma outra área que ele já investigou na vida do fulano e sabe que o fulano tem uma tendência a desanimar naquela área. Então, ele vai para a área da saúde, por exemplo. E talvez na área da saúde o fulano ainda não está muito treinado. E é onde ele acaba caindo ou ficando um pouco mais desanimado. E aí entra a preguiça de buscar, porque a luta começa a ficar grande. Aí a preguiça de orar, porque parece que não está mais tendo força nem para orar. E por isso que a palavra de Deus nos diz para que quem está de pé, toma cuidado, presta atenção para não cair. Porque por mais que a gente está obtendo vitórias e bênçãos e vendo milagres na nossa vida, em muitas áreas, o inimigo sempre está ao derredor, procurando uma frestinha, alguma coisinha para ele tentar contra nós. Ele sempre vai estar tentando alguma coisa. Então, o que nós, como cristãos, devemos fazer? A resposta está em 1 Pedro 5, no 9, logo em seguida. Aqui diz que nós temos que resistir firmes na fé. O que é resistir? É enfrentar. Não é resistir no sentido, deixa eu ver quanto é que eu aguento aqui esse peso nas costas. Não, é de enfrentamento. A palavra diz que nós temos que ser mais valentes do que o valente. Porque o inimigo, ele não tem medo de se levantar contra você. Ele sabe que você tem autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e tal. Mas mesmo assim, a cara de lavado, ele vem e tenta você. Ele vem e brama como um leão para tentar te tragar. Então, você tem que ser mais valente do que ele. Se ele está se levantando sendo valente, não está tendo medo de você, você vai ter medo dele? Não, jamais. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, resista, enfrente firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições, né, se cumprem, né, pelo mundo todo com muitos irmãos nossos. Não é só com você. Isso é uma outra coisa que o inimigo também tenta fazer. Ele tenta fechar você numa bolha e achar que, vida, céu, só eu sou. Há um complô do inferno contra mim. Não, minha irmã, não, meu irmão. Todos nós, sem exceção, passamos por adversidades e todos nós estamos diariamente tendo que enfrentar o leão. Exatamente. Né? O leão não, né? O inimigo que finge que é um leão, na verdade. E assim, só para finalizar aqui, a fé vem como, William? É o leão vira-lata. A fé vem como? A fé, meus amados, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, Romanos 10:17. Então, mesmo quando você está desanimado porque a luta se levantou de novo, você pode parar de ouvir a palavra de Deus? Não pode. Pode parar de ler a palavra de Deus? Jamais. Pode parar de orar? Não. Pode parar de congregar? A palavra diz pra gente não apartar-se do livro, nem de dia nem de noite. Meditar, tá aí Salmos, o tempo todo. Salmos 1:1, tá lá. Não Josué dá um recado Josué 7:8, não aparte do livro desta lei, de dia e de noite. Para que você cumpra tudo aquilo que está no livro da lei, amém? Exatamente. Então, quando você se sentir mais fraco, é aí que você tem que buscar ainda mais o Senhor, né? Exato. E meus amados, não adianta. Você pode ficar aí gritando contra o diabo, expulsando ele da sua casa. Grita com ele, brada o nome de Jesus, espanta até o vizinho até cai de costa do outro lado. Meus amados, a única forma de você não se cansar contra o inimigo é você estar na palavra, vivendo uma vida pautada na palavra de Deus
vivendo uma vida de oração, de meditação, de colhimento de sabedoria da boca de Deus, que é a leitura da Bíblia. Então você pode gritar o quanto você quiser contra o diabo, enquanto você não tiver uma vida pautada na palavra de Deus, não abandonando as escrituras, nem de dia nem de noite, o inimigo estará bramando e você estará sendo pelo menos arranhado contra ele, você vai estar. E você se cansa de gritar. Você é um vaso, um corpo físico, você se cansa de gritar. O inimigo, ele é espírito, ele não se cansa de bater. Então, cuidado, esteja com uma vida pautada que vai dar certo. E lembrando do recado, né, de Tiago lá, Tiago capítulo 4, versículo 7, onde ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste, né, enfrente o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, essa mensagem guarda no teu coração. Medita nessas passagens, nessas coisas, porque nesses últimos dias o inimigo tem tentado aterrorizar ainda mais, né, toda a humanidade com muitas coisas, né? A gente vê aí na área da ciência, na área da saúde, na área financeira, no casamento, nos filhos, nas crianças, jovens, todo mundo, em todos os setores, o inimigo tem se levantado e tentado aterrorizar a gente com fome, com pestes, com rumores de conflitos mundiais, desemprego, divórcio, adultério, enfim. Então, tá vindo tudo pra cima de todos, né? Como eu disse. A autoridade de Satanás, né? Sim. E ele tem se levantado e usado mesmo isso para tentar colocar medo, pânico na vida das pessoas, tirar o sono, tirar a paz, que é isso que ele quer. Então, sujeitai-vos, pois, a Deus. Essa é a primeira coisa, que é o que o William falou. Seguir a palavra de Deus, entregar. Você ainda não se decidiu, ainda não entregou sua vida para Jesus, não espere mais. Tome essa decisão. Busque conhecer mais a Deus, busque conhecer mais ao Senhor Jesus. Entregue a sua vida, né? Permita que Ele entre na tua vida e seja o Senhor e Salvador da tua vida. Amém. Te encaminhe para o caminho da verdade, da vida, que só nele há vida. Amém? Só nele há salvação. E se firme com o Senhor, né? Busque um local e congregue, algum lugar que ensine o evangelho verdadeiro de Cristo. Congregue com os irmãos, adore e louve ao Senhor, porque esse mundo é passageiro, né? Mas a eternidade, eu tenho certeza que você, assim como eu e o William, queremos todos estar com Jesus, com o nosso Pai Celestial, amém? Então, sujeite-se, pois, a Deus entregar a vida para Jesus, e se sujeitar é seguir mesmo. Seguir os caminhos, quebrar tua carne, quebrar tua vontade, fazer a vontade do Senhor. E depois enfrentar ao diabo, porque com certeza aqui diz, sem sombra de dúvida, né? Ele fugirá de vós. Exatamente. E lembrando você também, mas às vezes eu não tenho nenhum problema, né, na minha vida é perfeita, né? Eu sou rico, milionário, tenho quem eu quero, tudo e tal. Saúde e tal. Não esqueça que a Bíblia diz que ele é como um leão que está ao nosso redor e derredor. Ele é como um leão, buscando a quem possa tragar. Então cuidado, porque às vezes esse leão ele só está rondando, mas ele não quer encostar em você. Ele quer que a sua vida seja perfeita para te afastar, né, do relacionamento com Deus. Para que você nunca chegue a Deus. Exatamente, porque ele sabe que com você do lado de Deus, as coisas estariam muito melhores e as coisas que você faria pelas pessoas seriam maravilhosas diante do reino de Deus. Então ele deixa você dentro de uma cela confortável até a hora que o tempo se esgota e a porta se fecha. E você não busca Deus achando que as coisas deste mundo são as mais importantes. Uma coisa muito interessante é que as pessoas falam muito em fim do mundo, não é? Muito em fim do mundo, agora mais ainda. Porém, Jesus Cristo ele pode voltar agora? Pode, mas todo dia Jesus está voltando para alguém. Todo dia alguém parte do nada e não importa a idade, a classe social, se é crente, se não é.
não importa. Todo dia alguém está sendo chamado, né? Está partindo. Então, que a hora que Jesus vier buscar, que seja um momento que você esteja já comprometido com a palavra do Senhor e que a sua salvação já esteja em Jesus Cristo. Amém? Esse é o desejo do nosso coração e essa é a palavra que nós gostaríamos de deixar a cada um de vocês hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus amados. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida grandemente. Amém. Que Jesus esteja em seu coração e que você combata, sim, essas forças malignas que tem aí assolado a nossa sociedade cada vez mais. Amém. Como a gente sempre diz aqui, que é a nossa frase, né, do canal Tema, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, em nome de Jesus, e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Café com Jesus. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.